Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos que estão aí me assistindo agora, nesse momento. Estamos mais uma vez aí juntos, né? Ou juntas, para poder compartilhar um pouquinho mais de informações. Eu percebi que desde que eu pus o anúncio aí, coloquei para vocês que essa semana eu iria fazer uma live sobre saúde cerebral e o quanto a nutrição tem para poder ajudar as pessoas que têm problemas com relação a isso. Eu vi que teve muitas pessoas interessadas, que isso só vem demonstrar realmente o que eu sinto no consultório. Que uma das perguntas que eu faço durante a consulta é: como é que está a sua memória? Como é que está a sua concentração? Você tem foco para fazer suas coisas? Você acha que o seu aprendizado está sendo realmente legal? Então eu vejo que há muitas queixas com relação a isso. Grande parte das pessoas tem, mesmo jovens, tem enfrentado os problemas com relação à memória, à concentração, ao aprendizado. Então foi por conta dessa razão que eu resolvi então fazer a live de hoje. Tá? Oi, tia, tudo bem? Mais uma vez estou acenando aí. Obrigado por todos vocês estarem novamente aqui comigo, estar me seguindo. Fico muito contente de poder estar aqui hoje com vocês, tá? Espero estar aí nessa uma horinha, podendo ajudar alguém que tem esse problema, né? Do outro lado, gente que não pode ir ao nutricionista, que não tem acesso, e aí talvez por alguma dica que eu vá dar aqui hoje, compartilhando um pouquinho de informações, eu consiga ajudar de alguma forma. Esse é meu objetivo semanal com vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e atendo aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional. Tendo todos os dias, digo que eu sou uma nutricionista de saúde, não de emagrecimento. É por isso que eu trato de várias questões e cada semana de uma questão diferente, porque tudo isso é importante quando a gente está falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar, de longevidade. Eu preciso saber como é que está toda essa situação, quem é esse paciente, quais são as disfunções, os problemas que ele está enfrentando, para que eu consiga planejar, adequar um cardápio que vá de encontro a essas necessidades. Tá? Então, por isso que eu tenho que saber um pouco de cada um desses assuntos, seja tireoide, hipertensão, né, cálculo renal, tudo isso que eu já falei com vocês, né, que já tem bastante coisa, bastante conteúdo, né, porque a gente está fazendo semanalmente, mas tudo isso é importante, intestino, para que a gente consiga ajudar da melhor forma possível e de uma maneira geral, né, a gente vê o paciente de uma forma globalizada. Então, a nutrição funcional, ela tem esse diferencial. A gente não enxerga só a doença ou problema isoladamente, a gente tem que saber qual é o problema, queixa maior, saber correlacionar com todos os demais e com todo o funcionamento orgânico e para aquela pessoa como é que está acontecendo ou por que aconteceu. Então, o nutricionista funcional, ele trata a causa, a gente tem que buscar a causa para então poder corrigir de uma maneira realmente eficaz. Não é só ficar apagando incêndio, só tratar de sintoma, né? Ou então dar algum remédio que vai atender só a alguns sintomas que aquela doença ou que aquela disfunção está apresentando. Então, por isso a gente tem que saber de fato qual é a causa, o que desencadeou aquilo. Então vamos lá, porque a gente só tem uma hora aí para poder falar um pouquinho sobre saúde cerebral. E esse tema é muito legal mesmo, porque o cérebro, gente, é um órgão da gente, vamos dizer assim, uma parte do nosso corpo que é de extrema complexidade, de extrema sensibilidade, né? Ele é maravilhoso. Quando a gente começa a entender o funcionamento dele, eu vou ter que dar uma introdução para vocês para poder depois chegar na parte nutricional, mas são 86 bilhões de neurônios que nós temos. 86 bilhões de células nervosas que estão ali agindo, funcionando dentro desse cérebro que é tão pequeno com relação ao restante do nosso corpo. Ele tem um peso, né, na verdade, de 2% do seu peso corporal.
Então veja, gente, quem pesa 60 quilos tem um cérebro que tem 1,2 kg. Ele gasta 20% do seu gasto calórico basal diário. Então é tão pequeno, mas com tanta função importante. E todas as funções importantes do nosso cérebro são feitas e só são possíveis de acontecer porque ocorre uma comunicação entre esses neurônios. Então é uma rede que se comunica, que se fala entre si, tem conexões. E essas conexões têm nome, que se chamam-se sinapses nervosas. Então, um neurônio fala com o outro, ele passa, ele transmite informações. E só é possível a gente ter sentimentos, ter emoções, pensar, memorizar, se concentrar, ter o aprendizado. Por quê? Porque nós temos essas conexões que são transmitidas de célula nervosa para célula nervosa. Então, essa rede de conexão de neurônios tem que ser perfeita. Por quê? Porque se houver qualquer comprometimento, seja nas sinapses nervosas, na transmissão de informações de um neurônio para o outro, ou se tiver uma degeneração, uma morte, uma lesão dessas células nervosas, mais do que um crescimento, um nascimento, que eu já vou falar para vocês sobre isso, a gente começa a ter comprometimentos na cognição, na memória, na concentração. Então, e todas as outras ações tão importantes que o nosso cérebro desempenha. Então, veja, o nosso cérebro, ele capta tudo o que está acontecendo, ele faz uma coletânea, ele vai captar tudo o que está acontecendo internamente no nosso corpo. Ele faz ele também pega as informações que está acontecendo no nosso meio, e aí ele combinando o interno com o externo, ele vai saber qual é a atitude, qual é o procedimento, como ele vai proceder para aquela pessoa, o que ela precisa, né, naquele momento. Então olha que coisa mais linda que ele faz. Por isso que é uma perfeição, né, o nosso cérebro, e ele tem que ser muito bem protegido. Então, quando há um nascimento de neurônios, de células nervosas, junto com morte, um equilíbrio com a morte, que pode ocorrer justamente com a idade, de repente, a gente tem um envelhecimento e começa a ter, então a gente tem nascimento e morte dessas células nervosas, mas dentro de um equilíbrio, tudo, o cérebro funciona bem. Quando começa a ocorrer mais perda, mais lesão de células musculares, nervosas, do que nascimento, aí a gente vai ter comprometimento em toda a ação, em todas as funções cerebrais, tá? Então, essa renascimento, essa regeneração de neurônios se chama-se neurogênese. E tem algumas células... Oi, gente, boa noite, Vanilda. Eu vou responder todas as perguntas. Eu quero primeiro dar essa introdução para vocês poderem entenderem como é que a gente vai chegar nos alimentos, tá? O porquê que os alimentos são importantes. Porque, veja, quando a gente tem uma degeneração então maior dessas células, né? Então a gente vai ter realmente um comprometimento na ação cerebral. E a gente tem células especiais que chama gliais. Elas são células que vão ajudar a gente a reconstruir as nossas células, regenerar, ela vai posicionar para onde essas células têm que ir, para fazer novas conexões. Então tudo isso, gente, todo esse funcionamento, essa trama, essa formação de células nervosas, a trama, as conexões, né, que a gente tem de sinapses nervosas, elas necessitam de nutrientes. Para poder executar todo esse processo tão perfeito e para poder restabelecer essas células, né, para poder melhorar toda a química cerebral, porque a gente tem tanto uma ação química como uma ação física, né, vamos dizer assim, elétrica, a gente precisa de nutriente para essas células. Porque se a gente não tiver os nutrientes essenciais para o bom funcionamento cerebral, a gente começa então
comprometer toda a função cerebral e começamos a ter mais perdas de neurônios do que essa neurogênese, essa regeneração de neurônios, né? Porque a gente sabe que uma das disfunções hoje também muito importantes, fora todas essas queixas, é a doença do Alzheimer. Alzheimer nada mais é do que uma perda de neurônios, né? Uma perda muito importante. A gente tem umas placas que a gente chama de placas amiloides e elas vão desprotegendo, elas vão estragando essas conexões de neurônios e aí deixa de passar as informações. Com isso, a gente não vai ter memória, concentração que a gente precisaria ter de uma forma normal. Então, o Alzheimer é uma grande disfunção neurológica. Parkinson é outra disfunção neurológica por uma degeneração de neurônios, tá? Por isso que a gente tem que estar protegendo o nosso cérebro. Então, para quem não tem foco, memória, aprendizado, por quê? Porque o cérebro, às vezes, ele está com uma deficiência de nutrientes e ele não consegue agir de uma maneira adequada e equilibrada, como todas as células do nosso corpo, que são dependentes de nutrientes. Tá? O cérebro também, ele não fica fora dessa situação. Lógico que não é só a alimentação que é importante para a saúde cerebral. Além da alimentação, que é a parte que eu vou mais me deter, a gente tem algumas coisas, o Parkinson também, Evelyn, eu acabei de falar. Então, Parkinson, né, o Alzheimer, a depressão, síndromes do pânico, síndromes de ansiedades, todos esses desarranjos que a gente tem a nível neurológico, essas disfunções neurológicas, são falta de neurotransmissores, são faltas de conexões entre as células uma da outra, é porque eu tenho uma perda maior, uma degeneração maior aí no cérebro, e isso pode afetar de maneira a mudar meu comportamento, de mudar a minha parte emocional, de mudar meu aprendizado, tá? Então, por isso, nós estamos aqui hoje. E além da alimentação, o que mais a gente tem que fazer para poder proteger o nosso cérebro? Então, gente, uma coisa super importante que protege o nosso cérebro é o exercício físico. Então, o exercício físico, ele vai oxigenar o cérebro, ele vai também ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo. Melhorando o fluxo sanguíneo no cérebro, a gente consegue melhorar a gente leva mais nutrientes para essas células, que são super importantes. Então, eu tenho o meu cérebro mais ativo a partir do momento que eu enfrento um exercício físico, que é um momento de perigo, de transtorno, vamos dizer assim. E aí eu tenho que estar ativando o meu cérebro para produzir alguma substância, seja adrenalina ou cortisol, tudo isso se aumenta para poder fazer o exercício. E com isso eu estou estimulando minhas funções cerebrais. Outra coisa importante é a questão de modular o seu estresse e sua ansiedade. Porque se eu for uma pessoa estressada, se eu for uma pessoa extremamente ansiosa, eu também vou comprometer minha saúde cerebral. Então, manter o controle sobre estresse, modular também a sua ansiedade por diversas formas que eu já falei aqui para vocês, mas mesmo o exercício ele vai modular seu estresse, ou vou fazer alguma atividade de lazer, ou vou ler, ou vou cantar, sei lá, ou vou assistir um filme, ou vou fazer uma leitura, alguma coisa que module seu estresse, module sua ansiedade e que você consiga então proteger sua saúde cerebral. Uma outra coisa, como terceira causa fora alimentação, a gente tem para manter a sua memória, a seu cérebro ativo, a sua mente ativa. Pessoas que têm a mente vazia, cabeça vazia, que a gente chama, que não tem uma perspectiva de vida, que não tem uma meta, que não tem uma projeção, que não tem um estímulo de viver, elas também vão degenerando suas funções cerebrais, né? Vão degenerando seus neurônios. Então, é importante vocês terem inspirações, enfim, impulsionar a sua vida de alguma forma, fazer leituras, né? Leituras que estimulam o seu cérebro, fazer então relatórios, enfim, atividades intelectuais, cada um dentro do seu talento, da sua inteligência, né?
Para quê? Para a gente manter essa mente ativa e estimular suas funções cerebrais. Tá? Porque aquela pessoa que fica naquele marasmo, só se queixando, sem ter estímulo, sem ter inspiração, sem ter uma meta, um objetivo de vida, é uma pessoa que vai degenerar o seu corpo como um todo e seu cérebro em conjunto, junto com isso, tá? Então, tem uma frase muito bem colocada que diz o seguinte, gente, que quando as suas recordações forem mais frequentes e mais relevantes do que suas inspirações, é porque realmente seu cérebro já começou a entrar numa decadência. Então não deixe isso acontecer com vocês. Fora isso, a gente tem que ter uma vida sexual ativa, também melhora essa parte cerebral, também estimula esse cérebro a fazer vários comandos, a melhorar seu fluxo sanguíneo e também ativar o seu cérebro, a dar saúde para esse cérebro, a melhorar a função cerebral. Então, tudo isso junto com a alimentação vai fazer com que a gente tenha essa mente, esse cérebro funcionando da melhor maneira possível e combatendo o envelhecimento dele, tá? Então agora, falando um pouquinho mais sobre a alimentação, vamos lá. Oi, Gabi, tudo bem? Vamos acenar para a Gabi aqui, vou dar um tchau para ela, é uma paciente muito querida, né? Então, enfim, a gente tem que considerar algumas coisas. A alimentação, gente, como eu falei para vocês, é importante porque é ela que vai dar nutriente para esses neurônios, que são as células nervosas. Vamos começar a falar sobre uma das coisas super importantes que não pode faltar na sua alimentação. Quem são? O ômega 3. O ômega 3 que está presente tanto naqueles peixes de água fria, como também nas sementes oleaginosas, gente, na castanha, nozes, amêndoas, semente de linhaça, a semente de chia, a semente de gergelim, a semente de abóbora. Oi, Evelyn, você é uma fera, doutora, me inspiro muito, sou estudante de nutrição. Ah, que legal, então. Ótimo, continue assim, fico muito contente, isso me dá mais força e mais inspiração para mim fazer um trabalho melhor, estudar mais, para poder então ser cada vez mais uma inspiração para cada uma de vocês, viu? Então, gente, como eu estava falando, os peixes de água fria, eles são importantes porque eles são ricos em ômega 3, seja a sardinha, seja o arenque, o salmão. Eu não vou dizer para vocês que ele é dos melhores, porque hoje o nosso salmão aqui é de cativeiro, tá? Então não é dos melhores peixes, mas os peixes pequenos, né, que não são predadores, eles têm mais riquezas de ômega 3, principalmente esses do mar que vivem em água fria. O ômega 3, ele evita o DHA, que é o ômega 3, ele evita o envelhecimento do cerebral, né? Ele retarda o envelhecimento. Então é importante a gente entrar, e ele tem uma função antioxidante, anti-inflamatória, ele vai fazer com que as nossas células se comuniquem melhor umas com as outras, ele ajuda a sinapse nervosa, porque a gente não pode esquecer que os neurônios têm uma camada de gordura aí que reveste todas essas células. Então eles vão fazer uma comunicação melhor e vão fazer uma proteção melhor com as células nervosas. Então não deixem de comer peixe, gente, pelo menos 3 vezes por semana. E não deixe de pôr todo dia na sua alimentação, seja a chia, a linhaça. Já falei que a linhaça tem que ser triturada, que a chia tem que ser hidratada, ou as sementes, castanha, nozes, vão variando, mas vamos colocar. Você acha que se tomar cápsula, lógico, dificilmente a gente consegue, por mais que eu estou falando de alimento, sempre a gente prioriza os alimentos, mas às vezes para quem tá com uma dificuldade de memória, de concentração, é muito bacana a gente fazer as cápsulas de DHA, que é o tipo de ômega 3. A gente tem o EPA e DHA. Então, é muito importante a gente, às vezes, prescrever o DHA, que tá lógico que na cápsula a gente tem uma concentração maior, para então poder proteger esse cérebro, já que ele já apresenta uma deficiência. Para quem já tem Parkinson ou para quem tem Alzheimer, isso é essencial. Hoje o DHA já é prescrito como protocolo para gestantes, para poder ela fazer um desenvolvimento, uma formação melhor do tubo neural, né, da parte neurológica da criança na vida intrauterina. As formulações hoje das crianças
quem não faz a amamentação, porque na amamentação você tem pela mãe já o DHA. Mas quando a mãe não consegue amamentar por alguma causa, a gente faz, já nas formulações, a gente já tem o DHA. E para essa mãe que está amamentando, ela também toma DHA para passar uma concentração maior do leite para o seu bebê que ela está amamentando. Por quê? Porque a gente sabe o quanto é importante para o desenvolvimento neurológico dessa criança. E para vocês, adultos, que estão apresentando esse problema, gente, ômega 3, tá? DHA. Não esqueçam disso que eu tô falando, por isso que eu tô falando em primeiro lugar, que é uma das coisas mais importantes. Depois disso, a gente tem todo o complexo B, de uma forma geral. Seja B12, seja B6, seja B1 a B2, todo o complexo B é importante para a função cerebral. E quais são os alimentos que têm complexo B? Todas as proteínas têm mais quantidade de complexo B, sejam proteínas animais ou sejam proteínas vegetais. Então a gente tem no frango, nos ovos, a gente tem nas aves, nos peixes, a gente tem nos grãos, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, até mesmo nas sementes a gente tem uma riqueza de complexo B, e aí a gente não pode deixar de estar presente na alimentação de vocês, porque o complexo B ele é super importante para toda a função cerebral, para a gente ter mais energia, mais disposição, o cérebro funcionar melhor, a gente precisa. Além disso, o complexo B tem um aminoácido chamado triptofano, que vai formar serotonina. E a serotonina, que é um aminoácido, ela é um neurotransmissor que vai trabalhar aqui a química cerebral e vai dar um conforto melhor pra gente, humor, regular a fome e melhora toda a cognição da gente. Então é importante a gente ter as proteínas em quantidades adequadas, sejam elas de origem animal ou vegetal para quem é vegetariano ou vegano. Elas têm que estar presentes, tanto pelo complexo B quanto pelo triptofano. As castanhas também, elas são importantes porque elas têm selênio e têm a vitamina E. E são importantes também porque elas vão diminuir o envelhecimento das células, vão evitar a oxidação dessas células, a degeneração dos neurônios. Então elas retardam o envelhecimento do nosso cérebro. Portanto, gente, não deixem mais uma vez de consumir as sementes. A gente pode fazer elas, às vezes, eu faço tipo uma farofa, misturo todas e vamos jogar em cima das frutas, ou jogue em cima do seu feijão, ou jogue em cima do seu leite vegetal, ou do seu iogurte, enfim, a gente pode comer ao natural, da forma que vocês quiserem, mas elas são importantes porque são fontes não só do ômega, mas de vitamina E, de selênio, que é super importante para o cérebro, tá? Além disso, a gente tem a maçã. A maçã é uma fruta, entre outras que eu vou falar que também são importantes, mas Oi, Lúcia, tudo bem? Oi, Vera. Olha só quanta gente entrando aqui. Inês, que bom, como todos os dias. Olha lá só. A maçã, ela tem a ficetina. A ficetina é uma substância super importante que está associada à memória. Então, uma maçã por dia, até tem um livro, gente, eu já falei até para vocês, que fala, ó, uma maçã por dia, ela resolve muitos problemas. Ela tem naquela casca muito antioxidantes que retardam também o envelhecimento das nossas células, juntamente com o envelhecimento das células do cérebro, e ela tem essa ficetina. E a ficetina, então, ela melhora a memória. Então, olha lá, maçã dá o ano inteiro, então não custa, né, Bárbara? 1974, comer uma maçã ao dia, é ou não é, gente? E de preferência cru, e é barato. Às vezes eu ponho aí pra vocês no meu stories ou posto as frutas que eu como, vocês veem. Então é a pera, é a maçã, vamos fazer um rodízio em todas elas. Além disso, gente, as frutas vermelhas e amarelas, elas também são importantes, não é só a maçã. As frutas vermelhas, elas são cheias de polifenóis, de antioxidantes, de flavonoides, que vão também diminuir os radicais livres e evitar esse estresse oxidativo que também
é tóxico para o nosso organismo, que aumenta a produção de radicais livres, às vezes geradas pelo estresse, gerada pelos poluentes, geradas pelos agrotóxicos, que eu ainda vou falar, eles vão ser muito degenerativos das nossas células nervosas. Então a gente precisa dar esse amparo, né? Essa proteção para o cérebro. Então, se agora está na vez do morango, vamos fazer o uso do morango. Lógico, quem pode comprar orgânico é melhor, porque não tem um agrotóxico. Caso contrário, faça uma higienização adequada para que você retire grande parte desses agrotóxicos. Ou então vamos fazer uso da melancia, ou do mirtilo, ou da framboesa, ou da amora. Tudo isso é bacana. Além disso, as frutas amarelas. Então, seja a manga, ou então a abóbora, ou a cenoura. Isso é excelente. Não posso falar, Inês, da retenção, porque a gente está falando da saúde cerebral. Senão a gente vai misturar coisas aqui e aí eu não tenho tempo de falar tudo que eu preciso. Mas tem até uma live sobre isso, tá? Ou então você me chama no particular, combinado? Bom, aí a gente tem que falar dessas frutas vermelhas como poderosos antioxidantes e que ajudam o nosso cérebro a trabalhar melhor. E o abacate é uma outra fruta, já que eu tô falando em fruta, que tem uma gordura boa. Como eu falei, as gorduras boas são todas bem-vindas para o nosso cérebro. O cérebro é muito importante, é tipo uma dieta do Mediterrâneo, sabe, gente? Não só o ômega 3, que é uma gordura boa, mas o azeite de oliva, seja a gordura do abacate, a gordura do açaí. Então essas gorduras, elas protegem nossas células nervosas, essas gorduras boas que também têm uma ação anti-inflamatória, né? E o abacate, eu já falei para vocês que ele também ajuda porque ele controla estresse, controla cortisol, ele tem uma gordura boa e ele vai ajudar também os nossos neurônios a trabalharem melhor e a se comunicarem melhor e evitar essa morte de neurônios, né? Neuronal. Outra coisa importante é a vitamina D. A vitamina D, eu já disse pra vocês, eu fiz uma live sobre isso. Beijos, Inês, próxima vez, a próxima você me fala. Lógico que falo, com certeza. A vitamina D é muito importante, eu disse pra vocês que ela é um pró-hormônio e ela também é grande protetora das funções cerebrais. Então ela protege o nosso cérebro contra a degeneração, né, dessas células, e ela é importante que então esteja presente em quantidades adequadas. Os níveis hoje preconizados melhores de vitamina D é em média de 40 a 50, tá? Isso seria o ideal para a gente poder ter aí não só essa ação do sistema nervoso central, mas também uma ação a nível de imunidade, ação da sua saúde óssea, da sua parte intestinal, então da sua função intestinal. Então é importante eu ter entre 40 e 50 os níveis de vitamina D. Uma outra coisa importante, gente, e tem perguntas aqui, deixa eu ver, fazer uma pausa para isso. Se tiverem, podem me fazer, tá? Oi, Ana, tudo bem? Ana Lúcia, aí, Minelli, oi. Gente, o chá verde e o chá preto. O chá verde todo mundo sabe, da Camellia sinensis, ele tem uma ação muito bacana antioxidante, então ele é importante porque tudo que tem ação antioxidante vai ajudar a gente não fazer o envelhecimento, a degeneração dessas células nervosas. E o chá preto, em especial, ele é importante, super importante, porque além dele ter também a cafeína como chá verde, que vai melhorar foco e antioxidação também, porque ele tem polifenóis, ele tem também a L-tianina, que é uma substância que modula muito o cortisol, a nossa ansiedade, ele equilibra, né, o nosso emocional. Então, às vezes eu prescrevo bastante essa substância em separado, a L-tianina, ou então, você que está aí me escutando, vamos começar a tomar um pouquinho de chá preto, que é legal para foco, para memória, né? Você que está aí prestando vestibular, que precisa aprender mais, né? Usar de todo esse potencial de aprendizado para poder prestar esse seu vestibular, né? Aprender na hora do estudo e de concentração e de foco e de estar atento. Então, ó, gente, chá preto é muito legal, pelo menos de 2 a 3 xícaras ao dia. E o chá verde também, ele também vai ajudar bastante essa parte de memória e concentração, tá?
e parte cognitiva. E aí eu postei ainda hoje sobre o chocolate. Vocês viram que eu mostrei uma das marcas legais que a gente pode estar comprando, mas tem outras, tantas aí hoje. Todas elas, gente, sempre 70% acima de cacau, tá? Não esqueça. Olha, não sabia, Evelyn. Aí, o que você não sabia sobre o chá verde e o chá preto? Aí, também, esses são importantes. E barato, hein? Dá pra gente comprar aí. Por ser chá preto de saquinho, pode ser chá preto de saquinho. Chá preto de saquinho ou qualquer outro chá, então pelo menos 2 saquinhos. O ideal mesmo é a gente comprar as folhas e fazer a infusão. A gente vai ter uma concentração melhor desse ativo na água e consequentemente uma ação melhor, tá? O chá verde também, eu sempre prefiro ele, as folhas secas para poder fazer a infusão. Para cada meio litro, uma colher de sopa cheia, tá? Cada 500 ml que vão dar em base 3 xícaras aí. Lembrando que esses 2 chás só não pode ser consumido muito depois do vespertino, vamos dizer assim, após as 6 horas, porque para quem tem problema de sono, isso pode afetar o sono. Então, uma outra coisa que eu não posso deixar de falar para vocês é sobre o chocolate amargo, que é cheio de polifenóis. E o chocolate, gente, ele melhora o fluxo sanguíneo no nosso cérebro. Então, ele tem uma ação antioxidante, retarda o envelhecimento dos neurônios e ainda vai levar mais sangue para o cérebro, para poder ter mais nutriente. Olha que legal! Mas pode comer aquele barrão? Não! É comer um pedacinho de chocolate amargo. O chocolate amargo também vai te dar foco. Então, às vezes eu falo, o paciente, ele tem vontade do doce, ele tá precisando mais de foco, tá mais ansioso, o chocolate pode ser uma grande solução, né? Porque ele também tem essa função vasodilatadora, por isso que ele melhora todo o fluxo sanguíneo. Então, por que não comer um pedacinho de chocolate? Às vezes, essas 16, 17 horas que dá uma queda de energia, é legal. Vai lá, esse estudante que eu repito para vocês, quem tá prestando exame por algum motivo, gente, a gente sabe do grau de ansiedade, de pressão, de competitividade. Então é bacana, né, a gente poder dar alimentos que vão ajudar essa pessoa a ter mais empenho naquele momento, naquela situação de vida que ela tá vivendo, tá? Opa, Irebeiro Oficial tá elogiando aí, um beijo pra você. Oi Sil, tudo bem? Um beijo também, minha prima, olha aí Tati. Como faz o chá preto in natura? Quais as folhas do preto e do verde? Você vai comprar. O chá preto, gente, é o mesmo chá, é a mesma erva do verde, só que ele é colhido em momentos diferentes, né? E passa por um processo diferente depois da colheita. Então, você vai procurar pelo chá preto, já vende isso pronto, e você vai fazer uma colher de sopa cheia para cada 500 ml de água fervente. Vai deixar 10 minutos, a 5 a 10 minutos, depende da concentração que você gostar, na água fervente, depois coe e vai tomando. Então, 2 a 3 xícaras ao dia. Chocolate preto com 70% pode? Pode, é esse que eu tô falando agora. É esse que vai te dar foco, dar concentração, dar memória. E tem muita gente aí adorando, né, essa novidade aí com relação ao chocolate, né? Que é muito bacana. Então, gente, esses são os principais alimentos. Somados a eles, eu vou falar o último alimento que a gente tem, lógico, como também muito importante, são os carboidratos. Então, quem está com dificuldade de memória, aprendizado, ansiedade, está com estabilidade emocional, sem cognição adequada, gente, boa, né? O que a gente vai fazer? Vai tirar todo o carboidrato na alimentação? Não, a gente vai dar carboidrato bom. Não aquele que se transforma em açúcar rapidamente, mas aquele carboidrato que se metaboliza lentamente. Então, a gente vai dar carboidratos de baixo índice glicêmico, que a gente chama, que são quem, gente? Através das frutas que a gente vai comer, que são as raízes, que seja a batata doce, o inhame, a abóbora, a mandioca, né, o arroz integral, a aveia, a quinoa. Por quê? Porque através desses carboidratos, a gente vai ter uma glicemia estabilizada, dados de uma forma fracionada ao longo do dia, lógico, né? Nas quantidades adequadas a cada pessoa. A gente vai ter glicose disponível para o nosso cérebro o tempo inteiro, porque o nosso cérebro, ele funciona com
glicose, ele precisa de glicose, porque se baixar muito a glicose, o que acontece? Tem pacientes que já sabem, entram numa hipoglicemia, fica em jejum prolongado, né? Nem todo mundo pode, por isso, fazer aquela dieta de jejum, principalmente quando está nesse estado muito abalado emocionalmente, e aí, então, falta a glicose, e aí você entra em pânico, pode entrar o quê? Desmaiar. Né? Muito embora o nosso cérebro, depois com o tempo, ele até pode passar por uma adaptação e fazer a glicose através das proteínas, né? Degradando o seu músculo. Mas o ideal é que a gente dê carboidrato de uma maneira adequada, esse carboidrato do bem, o carboidrato bom, fracionado ao longo do dia, tá? Agora, em compensação, se o paciente é aquele que adora um doce e come muito carboidrato de índice glicêmico alto, farinhas brancas, é bolo, é doce toda hora, esse vai degenerar seu cérebro mais rápido, muito mais rápido, porque esses carboidratos do mal são inflamatórios e vão aumentar a degeneração das células nervosas, tá? Então é importante a gente falar também que em excesso e esses carboidratos do mal são muito prejudiciais, vão deixar vocês mais letárgica, mais desmemorizada, com dificuldade de aprendizado, enfim, com baixa cognição. Então esses açúcares do mal, açúcar refinado, excesso de carboidratos do mal vão acabar com a sua parte cerebral, isso já não tá bom. Sem contar que o Alzheimer, gente, para quem não sabe, ele é a diabetes tipo 3. Excesso de açúcar, de glicose no seu corpo e também no seu cérebro pode causar com maior risco de Alzheimer, tá? Então, para quem não sabe, vai aí a dica que é super importante. Então, agora eu vou falar, além dos carboidratos, o que também, além dele, seria prejudicial. Porque não adianta eu dar tudo de bom, né? Junto com uma alimentação saudável, introduzir os peixes, as sementes, as proteínas, as frutas, né? Como eu falei para vocês, o chá verde, o chá preto, o chocolate, tudo isso, o abacate e tudo mais. E aí eu continuo comendo tranqueira. Não adianta. Eu tenho que fazer uma limpeza, ou seja, tenho que excluir esses alimentos do mal para que os do bem eles consigam agir de uma maneira efetiva, eficiente e consigam fazer então melhorar toda essa parte neurológica, vamos dizer assim, melhorando e protegendo o meu cérebro, ajudando nas funções cerebrais, tá? Retardando o envelhecimento do cérebro. Então, além dessa questão dos carboidratos do mal, as gorduras do mal são extremamente degenerativas a nível cerebral. Então aí, quem gosta do pastelzinho, do salgadinho, dos embutidos, quem gosta aí de frituras, quem gosta da linguiça ou da salsicha e tudo mais, das carnes em excesso, né, dessas carnes gordas, né, de bacon, enfim, tudo isso, gente, vai fazer com que haja uma degeneração, um envelhecimento maior e vai empobrecendo cada vez mais esse cérebro, vai deixando ele doente, tá? Então, excesso de açúcar, excesso de gordura trans, essas dos biscoitinhos, das bolachinhas, dos sorvetes, essa gordura hidrogenada, isso tudo é muito ruim para o cérebro. Fora isso, as deficiências de complexo B, já que eu falei que elas são essenciais, se eu tenho deficiência de complexo B, eu também posso prejudicar minha função cerebral e fazer com que várias disfunções possam ocorrer de uma maneira muito mais fácil. O uso de alguns medicamentos, então as anfetaminas, os prazóis, anfetaminas que muita gente tomou aí ou toma para emagrecer, né? Muito prazóis, omeprazol, pantoprazol, porque é para proteger o estômago, só que tá acabando com o cérebro. Por quê? Porque ele diminui a absorção principalmente da vitamina B12. E aí por isso que causa demência, tá? Maior risco de demência. Então vai aí o meu recado. Cuidado para todos vocês que fazem até automedicação. Então a medicação, ela tem os seus efeitos desejados e os indesejados. Eu sei que muitas vezes ela é essencial, mas lembrem, sempre de forma pontual. Nunca se automediquem, porque vocês não sabem os efeitos colaterais que esses medicamentos a médio e longo prazo podem causar. E grande parte deles são neurotóxicos. Então, muito cuidado com o que eu estou dizendo aí para vocês.
E é lógico que além de grande parte das medicações também afetar o seu cérebro, a gente tem o uso das drogas ilícitas, né? Então a própria cocaína é uma droga que vai afetar muito a parte cerebral. E as demais também é lógico que também lesam os cérebros, eles acabam com o neurônio. Realmente a pessoa fica lesada, como se fala, né? Então, infelizmente, a gente sabe que as pessoas que são viciadas em drogas, elas têm um comprometimento muito grande da parte cerebral, das funções cerebrais, infelizmente, né? O excesso de agrotóxicos, também tem muitos agrotóxicos que são prejudiciais a nível cerebral, por isso que a gente insiste nos orgânicos. E se caso não puder ser orgânico, então retire as cascas do que vocês puderem, que já elimina grande parte dos orgânicos. Faça uma higienização de acordo, que eu já expliquei para vocês, o vinagre de maçã, né, algumas substâncias que vão fazer a higienização, a asepsia os hipocloritos, que a gente pode estar fazendo, mas tem que lavar direitinho, tem que seguir as orientações direitinho dessas substâncias para lavar, para deixar de molho, ou própria água sanitária, a gente pode fazer também numa diluição adequada e também usar como um antisséptico para os alimentos, para a gente diminuir essa carga de agrotóxico, que também é muito deletéria, é muito prejudicial para o nosso cérebro. Além disso, os aditivos alimentares, por isso que eu bato pé, cuidado com tanto alimento industrializado, eles têm aditivo, têm conservantes, têm corantes e muitos deles são prejudiciais. Outra coisa muito prejudicial para o cérebro, para a saúde cerebral, são os metais pesados. Então, cádmio, chumbo, alumínio, muitos dos produtos cosméticos, às vezes nas pastas de dentes, infelizmente em alguns peixes, a gente tem aí um excesso desses metais tóxicos e isso também é neurotóxico. Cuidado muito, a gente tem até má formação, né, de fetos, de crianças, por excesso desses metais pesados que as mães fazem, às vezes estão expostas, né? Poluentes de uma forma geral são ruins. E os adoçantes artificiais. Então a gente tem aí como principal aí o aspartame. Estudos comprovando já que o aspartame, pela sua composição, ele tem toxinas que vão afetar muito o seu cérebro. Então, às vezes, essa utilização de muito alimento que é light, que é diet, que tem um aspartame ainda como um adoçante ali naquele produto, ou que as pessoas que usam aspartame tomem cuidado com esse excesso, já devem desusar. Tipo, eu não prescrevo de jeito nenhum. Vocês sabem que o adoçante, o melhor é não usar nenhum adoçante, e se tiver que fazer uso, gente, o stevia em primeiro lugar, né, seria o mais indicado, ou o xilitol, ou eritritol, ou açúcar de coco, né, são a maneira mais correta hoje, mais adequada da gente poder adoçar aí, caso seja necessário, em alguma receita, em alguma coisa que vocês vão estar precisando adoçar. Mas aspartame, gente, é extremamente prejudicial para o nosso cérebro. Cuidado, sem contar que ele tem a fenilalanina, que muitos pacientes, muitas pessoas não podem fazer uso delas, tá? Então, cuidado com esse uso abusivo desses produtos aí. Além disso, gente, a gente sabe que é importante a gente também ter um sono reparador para que o nosso cérebro consiga, nesse momento de sono, também se reparar, se regenerar. A regeneração cerebral é um processo muito lento, é devagar, né? E ela precisa também desse tempo de descanso nosso, onde a gente está em repouso, nosso cérebro está ali pronto para poder ter uma regeneração mais eficiente. Então, cuidado com essas pessoas que dormem pouco, que dormem mal, que não têm rotina para dormir, para acordar, né? Essas pessoas também são pessoas que não têm o cérebro, as funções cerebrais protegidas. Elas vão ter mais rápido a degeneração, o envelhecimento do cérebro. Então, gente, é esse o recado que eu queria passar para vocês. Eu acho que eu falei das coisas mais importantes, tanto que vão ajudar vocês a melhorar toda essa saúde cerebral. Então, olha, cultivem mais pensamentos positivos,
Ocupem suas mentes, façam exercícios, controlem os seus estresses e suas ansiedades. Eu sei que viver aqui em São Paulo é matar um leão a cada dia, como eu digo. A gente sabe que a situação não é fácil para ninguém, mas a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, aos nossos limites, cada um fazendo a sua parte da melhor maneira possível, dentro dos seus limites. E cuidar da saúde de vocês está na condição de cada um, né? É dever de cada um. A gente tem que proteger o bem mais precioso que Deus deu pra gente, que é a nossa saúde. E cuidar da saúde do nosso cérebro, como eu falei no início, que essa parte do nosso corpo, que pesa 2% do nosso peso corporal, mas que significa tanto para nossa vida, para nossa qualidade de vida, para todas as funções que o nosso corpo tem que desempenhar ao longo do dia, ao longo da noite, tem que ser protegida. Então, cuidar da saúde para cuidar de uma maneira geral da saúde também cerebral. Então, vai aí o meu recado para vocês, né? Que vocês um pouquinho cada um de vocês, se vocês aproveitarem dessas informações que eu acabei de falar para vocês. Oi, Silvana, eu tô muito contente pela noite de hoje, tá? De estar mais uma noite aqui com vocês. E a Dani tá aí de Londres dando um boa noite. Aí, Dani, um beijo para vocês que estão fora do Brasil, que estão longe de São Paulo, que toda vez aí me dão essa audiência linda. Eu tô super contente. Isso tem a ver com excesso de cabelos brancos também? Não, não tem a ver com excesso de cabelo branco, aí já a questão de genética, principalmente, que vai dar essa mais ou menos ou mais precocemente seus cabelos brancos, tá? Dani. Ruth, boa noite, Nutri. Olá, Ruth, tudo bem? Vamos lá, gente, perguntas que eu ainda tenho um tempinho aqui com vocês. Oi, Polly, boa noite. Fátima, oi. Elza, oi. Daiane, legal, Ruth outra vez, muito bom. Doutora, a sucralose pode? Sem excessos, né? A sucralose, hoje a gente tem coisas melhores que a sucralose, mas sem excessos. A gente não utiliza muito a sucralose para alimentos quentes hoje, a gente tem então uma estabilidade melhor através da estévia, do xilitol, né? Ou do açúcar de coco. Enfim, açúcar magro não, gente, porque ele tem parte de açúcar refinado com parte de adoçantes artificiais. Não é legal, tá, Maria? Eu não gosto do açúcar magro. Tati, muito bom, obrigada. Evelyn, obrigada, doutora. Amei a live, você é ótima. Um beijo pra você, viu? Sobre o açúcar demerara, uso às vezes, pode? O açúcar demerara, o açúcar mascavo, eles são açúcares que têm índice glicêmico alto, só que eles têm um pouco mais de nutrientes, né? Vamos dizer assim, tem um pouquinho mais de complexo B e tudo mais. Se você usar com muita parcimônia, muito eventualmente, combinado com uma alimentação legal, ok, mas sem exageros, tá? Oi, Sil, um beijo pra você, viu? Fica com Deus, querida. Bárbara, por isso que eu irei terminar de ver amanhã. Aqui na Holanda é quase 23 horas. A Bárbara da Holanda. Essa live fica no ar 24 horas e depois vai pro YouTube, né, do canal da Clínica Equilíbrio Nutricional. Todas vocês já sabem disso. Então, quem não pode assistir agora, né, infelizmente eu não vou poder depois responder. Mas pode me mandar no particular que eu respondo o que eu souber, tiver ao meu alcance. Mineiroca, é isso? Imagina aqui no Rio. Aí, no Rio, o que acontece no Rio? No Rio você tem como fazer exercício, tá respirando um ar menos poluente aqui, como dizer, menos poluído, né, vamos dizer assim, do que São Paulo, pelo menos, né? Aí, um beijo pra Holanda, amei, muito obrigada. Sou de Minas, manda um beijo. Oi, um beijo para Minas Gerais. A maçã engorda? Não, pelo amor de Deus, a maçã faz muito bem. Gente, alimento tem caloria, cada um o seu, mas é caloria cheia de nutriente, né? Diferente de eu falar que o biscoito tem a caloria, eu comer 100 calorias de um biscoito, comer 100 calorias de uma maçã, não tem nem comparação, porque um age de uma forma completamente diferente do outro. A maçã tem todos esses antioxidantes, polifenóis, substâncias tão saudáveis, né? Então esquece, se você comer uma alimentação saudável, fizer exercício,
né, estabelecer um estilo de vida adequado, como esse que eu tô acabando de falar isso toda para vocês, uma maçã por dia, jamais. Vai lá, Márcia, vamos começar a comer uma maçã, tá? Com a casca bem lavadinha. Eu tomo muito chá branco com mel. O chá branco também vem da Camellia sinensis, só que ele não tem uma concentração tão boa, vamos dizer assim, né, na cafeína, na tianina não tem. Quem tem tianina é mais mesmo o chá preto. Então, para essa questão específica que eu falei agora, ele não seria o mais indicado. E mel, desde que você consuma de uma quantidade bem moderada, um mel de uma florada boa, de boa procedência, um pouquinho, ok, ele melhora a imunidade e também ele vai diminuir a ansiedade, vamos dizer assim, né? Porque ele aumenta mais essa serotonina da gente, tá? Poderia ser, mas com controle, hein, gente? Doutora, nós que temos que ficamos felizes com essa riqueza da live, aprendemos muito. Fico contente, Jesuína, né? Aí um beijo grande. Oi, tudo bem? Por que todas as vezes que começa uma dieta fica com candidíase? Porque de certo a sua dieta deve estar sendo errada, né? Errada no sentido, pode ser que não esteja tão adequada para você, ou muito baixa, né? E aí você abaixa a sua imunidade e dá condições para a candidíase se proliferar. Então, juntamente, você tem que entender o seguinte: a gente tem que dar uma dieta deficiente de calorias para você emagrecer, sim, mas tem que ser com bom conteúdo nutricional para não deixar cair a sua imunidade. Tem que entrar com probióticos, tem que diminuir a carga de carboidratos refinados realmente, porque Cândida adora açúcar, gente. E ela é oportunista. Então, se você não beber bastante água, não proteger sua imunidade, não dar muito nutriente, não melhorar toda a sua microbiota intestinal, você pode ser mais sujeito a ter candidíase, sim, tá? Então a gente tem que pensar num todo, como eu falei no início. Não é só no emagrecimento em si, tá? O açúcar mascavo igual a demerária que eu acabei de falar. Conhece Águas de Lindóia? Eu fui há muito tempo atrás, gente, quando minhas filhas eram bem pequenininhas. Deve estar bem diferente, mas deve estar lindo, né? Imagino que melhor do que quando eu fui, né? Águas de Lindóia, Poços de Calda, era um lugar que todo mundo ia. Oi, Renata! Puxa, que saudades, minha sobrinha, hein? Ai, querida, ó, um beijo pra você, viu? E aí, muita saúde, inclusive cerebral. E essa tem, viu, gente? Porque é uma menina super inteligente. Aliás, a gente tem 8 tipos de inteligência. Por isso que cada um tem um talento para determinadas coisas. Então não se frustre quando você fala: eu não sou bom de matemática, mas eu sou bom, às vezes, em verbalização, em relacionamento, ou sou bom de sentimento, de me entender. Então a gente tem 8 tipos de inteligência, cada um tem a sua, tá? Ou tem mais inteligência, mais facilidade para aprender determinadas coisas, tá? Cláudia, eu amo suas lives. Oh, que legal. Gente, eu vou ter que encerrar. Qual açúcar é melhor? Eu já falei o xilitol, o açúcar de coco, né? Ou stevia, vocês podem estar colocando. E se você quiser, usar um pouquinho do demerara, um pouquinho do mascavo, às vezes, com moderação. Podendo não usar, melhor. Lembra daquela caldinha de ameixa que eu falei pra vocês? Isso também adoça super bem, tá? E aprende a consumir os alimentos sem açúcares, né? Vocês vão sentir o gosto real do alimento. Isso é o melhor que vocês têm a fazer. Posso comer arroz sem ser integral? Um pouquinho? Ok, se você comer bastante vegetais, verduras, as frutas, enfim, bastante fibra, junto com esse arroz, ele vai diminuir o índice glicêmico, azeite de oliva, e aí não há tanto problema desde que a quantidade seja controlada, tá bom? Gente, como faço para adoçar se eu não gosto de adoçante, sem aspartame e nem desses açúcares? Doutora, você vai mudar o seu paladar se você começar a partir de hoje a diminuir esse açúcar nesses